Vai batendo um papinho rápido aqui. E aí, voltando aqui ao nosso plano de aulas, deixa eu aceitar aqui. Opa. Boa tarde, Valesca. Boa tarde, João. Estamos aí em 10. Voltando aqui ao nosso plano, né, a gente finalizou falando da lei de Raul, lei de Henry, dos diagramas ternários, um pouquinho sobre a importância deles na parte experimental. Apresentei um programinha bastante útil para confeccionar um diagrama ternário. E hoje a gente vai começar a falar de potencial químico de espécies carregadas, tá? Quando a gente fala de potencial químico de espécies carregadas, eu depositei o PDF da aula de hoje no AVA também, tá? Então está disponível lá para quem quiser baixar depois e estudar e acompanhando, enfim. O assunto que trata disso é a própria eletroquímica. Aí, junto com isso, a gente vai falar um pouquinho de diagrama de pilhas, dar uma focada aí na pilha de Daniel. Vamos falar rapidamente sobre energia de Gibbs e potencial da pilha. E, no caso, energia de Gibbs, a gente vai falar com mais detalhes na próxima aula em que a gente vai usá-la para deduzir a equação de Nash, tá? A aplicação da energia de Gibbs na dedução da equação de Nash, que é importantíssima aí para o estudo da DDP de uma pilha, ver a espontaneidade de uma reação química numa pilha e por aí vai, tá? E aí, finalizando, na semana 10, seguindo, aliás, na semana 10, a gente vai ter a nossa segunda prova. E aí sim, após a segunda prova, a gente entra em cinética química. Tá? Então, pegando aqui a nossa aula, eu preparei rapidamente e a gente vai falar de eletroquímica. Eita, não sei por que repetiu, né? Mas, por definição, o que vem a ser a eletroquímica? É a parte da química, né, um campo da química que estuda o relacionamento entre a corrente elétrica e as reações químicas. Tá? Definição simples e direta, sim. Tá? E na eletroquímica, a gente tem essa divisão. A eletroquímica se divide em pilhas e eletrólise. Pilhas também elas são conhecidas como por células eletrolíticas, tá? E então a gente pode dizer que todo dispositivo que converte, né, energia, quer dizer, não, desculpa, células eletrolíticas é o inverso da pilha, tá? Tanto é que eu vi aí o diagrama, esse diagrama eu montei ainda há pouquinho para facilitar o entendimento. Então, todo dispositivo, retificando, que converte energia química em energia elétrica é conhecido como pilhas. E o contrário disso, todo dispositivo que converte energia elétrica em energia química é conhecido como células eletrolíticas. A pilha, por definição, é todo dispositivo em que ocorre uma reação de forma natural, ou seja, de forma espontânea. E a eletrólise, ou em células eletrolíticas, né, propriamente dito, em que a gente fornece um trabalho para que ocorra uma reação química,
ou o inverso de uma reação química, esse fenômeno não é natural. Então, todo fenômeno que ocorre natural, pilhas, tem a ver com equilíbrio químico, né, que a gente viu, e a melhor grandeza termodinâmica para representar o equilíbrio químico é o quê? Energia de Gibbs. Então, a partir daí, a gente sabe o quê? Que pilhas é todo o processo que ocorre de forma natural, ou seja, todo processo ou reação química espontânea, em que a gente tem um ΔG negativo. Já no caso da eletrólise, ocorre de forma forçada, então o ΔG vai ser maior do que zero. Tá? Então eu fiz esse diagramazinho ainda há pouco, né? Montei essa aula bem rapidamente aí antes da gente começar. Eu mesclei algumas coisas que eu fiz no papel, porque não ia dar tempo de preparar a aula, com os diagramas feitos aí com recurso do PowerPoint. E aí, seguindo, tá? Eu comecei com essa curiosidade daí, né? Uma curiosidade bastante antiga, né? E aí eu comecei com essa pergunta: onde especula-se terem sido observados os primeiros fenômenos da eletroquímica? Tá? Isso aí vocês acham na literatura, se eu não me engano, eu coloquei a data mais adiante, mas se eu não me engano a data é em torno de 1800, 1836, a gente vai ver com mais detalhes depois, que observou-se, né, essa curiosidade elétrica em que no interior, né, de uma determinada localidade, é, um, uma pessoa que pescava rãs colocou um gancho de cobre, pendurou a rã nesse gancho de cobre, e aí também pendurou esse gancho de cobre numa placa, numa tela de ferro. E aí o que observava? O que esse pescador, isso, por isso uma especulação, né? História antiga, é bem provável que seja real mesmo, que o vento, ao se chocar com essa rã e fazer com que ela se encostasse nessa rede metálica, né, nessa grade, começavam a ocorrer contrações, tá? Então, inicialmente, puxa vida, como é que um bicho que está morto, né, um animal morto, pode estar se movimentando, tá? E aí, Luigi Galvani, né, ele, ao estudar esse fenômeno, ele concluiu que a conclusão inicial dele é que a eletricidade era produzida pelo próprio animal, tá? Mas a gente sabe que não. Tá? Hoje a gente tem células de galvanização, banhos metálicos e tal, e isso aí é uma homenagem a Luigi Galvani, por isso galvanização. Tá? E a seguir, o Volta, né, discordou, afirmando que a corrente elétrica se explicava pelo contato de dois metais ligados entre si pelo condutor úmido, que era a própria musculatura da rã, tá? Então, você unindo dois metais diferentes através de um condutor úmido, ocorria a passagem de corrente elétrica, tá? O experimento mais simples de se observar esse tipo de fenômeno é você pegar um limão, amassar, né, um pouquinho o limão, e aí espetar esse limão por um fio de cobre e um fio de zinco separados. E encostar a ponta da língua nas duas lâminas. O que vai se sentir? Um choque, um pequeno choque, né? Ou podemos acoplar um multímetro para ver o quanto de corrente elétrica vai se passar
através desses dois eletrodos. Tá? Então, tem vários experimentos simples, pilhas caseiras. A gente pode fazer montagem de pilhas em paralelo, acoplando vários limões, e aí com isso a gente vai ter uma maior voltagem. E aí, seguindo, então, por definição, o que vem a ser pilha, né? A gente falou, esse diagrama já está autoexplicativo. Pilha é todo dispositivo que converte energia química em energia elétrica. E aí a gente tem algumas definições importantes, né, usadas em pilhas. A gente tem o eletrólito. O que seria o eletrólito? Seria uma solução, são os componentes da pilha, na realidade. O eletrólito, solução salina, é basicamente alguém que vai fazer sofrer oxidação e alguém que vai, quer dizer, alguém que vai sofrer oxidação e alguém que vai sofrer redução. E aí, por exemplo, aí vem essas primeiras perguntas aí, tá? Tudo isso aí acaba sendo uma breve revisão de Química Geral 2, e a gente vai aprofundar mais um pouquinho quando na próxima aula, quando a gente passar para as deduções, né? Equação de Nernst, atividade iônica dos íons em uma pilha e tudo mais. Aí vem a primeira pergunta: o que acontece se mergulharmos uma placa de zinco em uma solução de sulfato de cobre? Aí, seguindo com essa pergunta, o que ocorre ao mergulhar uma placa de cobre em uma solução de sulfato de zinco? Ou uma placa de cobre em uma solução de sulfato de cobre? Ou uma placa de zinco numa solução de sulfato de zinco? O que acontece em cada uma dessas questões aqui? Primeiro, quando a gente mergulha zinco em uma solução de sulfato de cobre. O que acontece quando a gente mergulha zinco em uma solução de sulfato de cobre? O cobre vai oxidar. Ah, não. Ah, perdão. Zinco na solução de sulfato de cobre. Sim, o zinco vai sofrer oxidação. Só isso? Para alguém sofrer oxidação, o outro tem que sofrer redução, né? Então, basicamente, a gente vai ter uma reação de oxirredução aí, tá? Uma reação de oxirredução de simples troca, né? Para ser mais exato. E se a gente mergulhar cobre numa solução de sulfato de zinco? Bem, eu vou ver se eu pego esse slide aqui, transformo o mouse em ponteiro, tá? Então, eu acho que foi a Laís que falou aí, né? Deixa eu ver, mouse pointer. Se a gente pegar, né, e mergulhar o cobre, quer dizer, o zinco, zinco zero, em uma solução PCU2+, SO4, 2-, né? Basicamente, a gente vai ter aqui o quê? O zinco, zero, né? O zinco zero vai a zinco 2+, mais 2 elétrons, correto? Zinco zero vai a zinco 2+, mais 2 elétrons. Então, se o zinco ele vai fornecer 2 elétrons para a solução, alguém vai precisar pegar esses elétrons, correto?
para se chegar ao equilíbrio. Então, o cobre em solução vai capturar esses 2 elétrons e vai a cobre zero. Então, a gente vai ter uma reação de oxirredução. E a reação global desse processo aqui vai ser zinco 0 mais Cu 2 dando zinco 2 mais Cu 0. Tá? Então, a reação química que ocorre é essa daqui. Tá? A reação global seria essa daí. Ok? Então, a gente tem uma reação de oxirredução de simples troca. Tá? Então, a gente vai ter a formação de cobre zero e sulfato de zinco. Tá? Então, eu vou ter zinco mais sulfato de cobre, dando sulfato de zinco mais cobre zero. Essa é a reação de oxirredução mais simples que a gente conhece, que é a base do conhecimento para a pilha. Tá? Agora, o que vocês acham que vai acontecer se eu mergulhar uma placa de cobre numa solução de sulfato de zinco? Acho que não acontece. Acontece? Você acha? Um químico acha? E aí? Acontece reação química? Não acontece? Por que não acontece? E aí? O que é necessário para ocorrer uma reação do tipo reação de deslocamento, tá? Em que eu tenho isso daqui, ó. Deixa eu anotar aqui. Para ocorrer essa reação química, tá? Se eu tenho aqui, né? Vou pegar o próprio caso do zinco mais sulfato de cobre aquoso, dando cobre zero mais sulfato de zinco. Aquoso também. O que reação de simples troca de deslocamento? É como essa reação aqui é conhecida. Porque o cobre ele é deslocado do estado 2 para o cobre zero. Para isso daqui ocorrer, que tipo de propriedade importante o zinco tem que ter em relação ao cobre? Para esse tipo de reação acontecer. O que é necessário? Gente, vocês se lembram se eu botei a aula para gravar? Está gravando? Tá gravando, professor. Que bom. Obrigado, Thiago. Obrigado. Nada. Fiquei na dúvida aqui se eu ia começar tudo de novo, né? Mas, enfim, que bom. O que precisa, já que você falou aí, Thiago, o que é necessário para ocorrer essa reação química daqui? Deixa eu ver. O Zn0 deslocar esse cobre em solução para cobre zero e ele ir a zinco 2 Ele vai oxidar, não? Sim, o zinco vai oxidar. Agora, se eu tenho aqui no cantinho outra reação aqui que eu vou escrever, ó. Se eu tenho isso daqui, cobre zero mais ZnSO4
né? Aí vou botar aqui CuSO4 mais Zn0. Esse tipo de reação aqui ocorre? Não, Por que não? por causa do potencial de oxidação do cobre, que é mais baixo, não? O potencial de oxidação do cobre, essa reação não ocorre, né? Porque o potencial de oxidação do cobre, ele é menor, né? Deixa eu botar Do que aqui. do zinco. EOX do cobre é menor que o EOX do zinco. Então, para que uma reação química ocorra desse tipo, tá? O elemento no estado zero, no estado metálico, no caso metal aqui, ele precisa ter um potencial de oxidação maior do que o do elemento no estado ionizado. Caso contrário, isso não vai ocorrer. Por quê? Porque ele precisa fornecer elétrons para a solução, para que quem está na solução, no caso aqui o cobre 2+, capturar esses elétrons e ir para o estado zero. Tá? Caso contrário, não vai ocorrer. Tá? E aí uma outra pergunta, isso daqui, esse esqueminha aqui que eu estou circulando, esse esqueminha, ele representaria uma pilha? Ele poderia representar uma pilha, esse esqueminha daqui? O que vocês acham? Com esse esqueminha aqui, alguém consegue mensurar a passagem de energia elétrica? Como é que eu por... Oi? Acho que não, hein? Não, isso aqui não é uma pilha, isso aqui é uma base para o estudo de uma pilha. É a primeira reação observada por Daniel, né, que serviu como base para a gente construir uma pilha. Tá? Então, isso aqui não representaria nem uma pilha, nem uma célula eletrolítica, né? Ou semicélula, porque aqui a gente tem duas reações ocorrendo simultaneamente. E numa pilha, a gente tem uma reação ocorrendo em cada eletrodo. Então, é o diferencial de uma pilha para esse esqueminha daqui. Tranquilo? Vamos seguir, então. E aí, né, a gente vai partir, então, para a montagem de uma pilha, denominação dos eletrodos, né, de uma pilha, falar do potencial ou DDP potencial de eletrodo ou DDP de uma pilha e o eletrodo de hidrogênio, tá? É importante a gente falar que quando a gente pega na literatura, em livros ou na internet, tabelas de potenciais padrão, esses potenciais padrão, eles não surgiram do nada. Eles surgiram em alguma condição, no caso, condições padrão, né? O potencial padrão ele foi obtido em condições padrão, e tendo como referência um eletrodo, tá? E o eletrodo, o primeiro eletrodo que foi utilizado como referência para a determinação dos potenciais padrão foi o eletrodo de hidrogênio, tá? Então, o que se faz? Se acopla um eletrodo de hidrogênio, que é esquematizado assim, né? Eu tenho um tubinho com uma entrada, né, em que eu acoplo uma mangueirinha com a entrada de hidrogênio,
E aqui eu tenho uma plaquinha de platina, um fiozinho de platina com uma plaquinha e uma solução ácida, tá? E aí isso se acopla em outros eletrodos, né? Por exemplo, zinco em solução de sulfato de zinco. E aí se monitora a corrente que se passa por esse eletrodo a 25 graus Celsius e 1 atm, que são as condições padrão, e a partir daí se foram determinadas as tabelas de potenciais de eletrodo, tá? O formalismo matemático disso daí, né, junto com a equação de Nernst, a gente vai ver na próxima aula. Então, por exemplo, aqui eu peguei do livro de Físico-Química, o Levine, né, a versão que eu tenho em inglês, Physical Chemistry, Ira Levine, né, valores de potencial padrão de eletrodo, tá? Em que eu tenho aqui. Sim, um outro detalhe que eu queria comentar aqui com vocês nesse slide, tá? Que poderia ser utilizado também seria a reatividade química, tá? Então a gente sabe que quanto mais reativo é o elemento, maior o seu potencial de oxidação. Então, com isso, a gente pode dizer o quê? Que a reatividade química é diretamente proporcional ao potencial de oxidação, tá? E para isso, para facilitar, né, a visualização também, a gente utiliza alguns conceitos, né? Por exemplo, a gente sabe que o césio, ele é o elemento com maior reatividade química, aí vai seguindo, né, para outros elementos, aí vem o zinco, aí vai seguindo, colocando eles em ordem decrescente de reatividade química, aí vem o cobre, e aí seguindo, eita, não sei o que aconteceu aqui, seguindo aqui, a gente vai ter o quê? O elemento com menor reatividade química. Qual seria o elemento com menor reatividade química que vocês conhecem? Ou menor potencial de oxidação? Qual seria o elemento com menor reatividade química? Poderia falar tipo, dos gases nobres, que são inertes? Não, vamos falar de metais. Metais. Isso. Em elementos sólidos, metais, né? Qual seria o metal com menor reatividade química? Ninguém tem ideia? Qual é o metal que é conhecido como metal nobre? Conhecido como metal nobre. Dica 2, joalherias. O ouro, gente. O ouro, tá? Ele é conhecido como metal nobre por ter, né, menor reatividade química. E ele tem menor reatividade química e, com isso, menor potencial de oxidação, o que o torna útil como condutor, né? Ele é um excelente condutor, utilizado em placas, né? Placas mães de computadores, microchips e tudo mais,
E o melhor, ele praticamente não oxida, por isso é conhecido como metal nobre. Então, se a gente tomar como base a tabela de potencial de oxidação, ou melhor, ordem de reatividade química, indo da maior para a menor, o que vai ter maior potencial de oxidação vai ser o césio e o menor potencial de oxidação vai ser o ouro. Tranquilo? Então, aqui a gente tem, né, uma tabela de potenciais padrão. No caso aqui, o que ocorre? Tá? A gente poderia utilizar dois tipos de representação. Tabela do potencial padrão de redução e tabela do potencial padrão de oxidação. No caso, essa nossa tabela daqui, ela representaria o quê? Uma tabela de potencial padrão de redução ou de oxidação? Redução. Redução. E o que diferenciaria dessa tabela daqui uma tabela de potencial padrão de oxidação? O que diferenciaria em termos de reações químicas e de valores desse E0 daí? De reação, eu creio que é porque o NOx, no caso, ele vai estar aumentando, né? Oxidação. E os valores seriam os inversos desse, né? Seriam positivos. Exatamente. É exatamente o que a Laís falou aí, né? Os valores, eles seriam, né? O inverso, o valor contrário desses aí, né? Todos esses valores a gente inverte as reações e multiplicaria esses valores por menos 1, tá? Então, por exemplo, a reação que representaria o potencial de oxidação do potássio seria o K, né? Eu vou pegar o do cálcio, né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, aqui a gente está representando a redução. Então, se eu pego aqui, por exemplo, o Ca0, né? Tanto faz colocar ou não, dando Ca 2 mais 2 elétrons, eu teria o meu E0, ox, que aí seria mais 2,868 volts, tá? Então, eu trocaria o sinal. Então, aqui dá para ver, por exemplo, que o ouro, tá? Ele tem maior potencial de redução ou menor potencial de oxidação, tá? Então, dá para ver nessa tabela aqui que o elemento com maior potencial de redução ou menor potencial de oxidação é o próprio ouro. E também nessa tabela dá para notar o quê? Que o elemento que possui maior potencial de oxidação vai ser o potássio, nessa tabela, porque o césio não está inserido aqui, tá? Não é à toa que o potássio ele é altamente reativo, né? Se a gente pegar o potássio, um pedacinho de potássio e jogar dentro de um copinho com água, a gente vai explodir esse copinho de água, de tão reativo que o potássio é, tá? Então, esse tipo de tabela de uso de informação é importante para a gente também. E aí vem Daniel, né? Em 1836, né, o químico e meteorologista inglês John Frederick Daniel construiu uma pilha diferente do até então conhecido na época, pilha de Alessandro Volta.
Nesta pilha, ele integrou 2 eletrodos, que eram sistemas constituídos por um metal imerso em uma solução aquosa de um sal, formados pelos cátions desse metal. Então, por exemplo, do lado esquerdo aí a gente tem o cobre metálico imerso em solução de sulfato de cobre, assim como nós temos o zinco metálico imerso em solução de sulfato de zinco. E aí, esse tubinho metálico aqui que une os dois béqueres, né? Esse tubinho metálico aqui, todo mundo sabe que ele é conhecido como ponte salina, né? É a nossa ponte salina. Para que serve isso? Essa ponte salina, para que serve? Tá? Como que se dá o funcionamento dessa pilha quando nós ligamos esses 2 eletrodos? O que ocorre nessa pilha daqui? Tá? O que ocorre? Qual é a química que ocorre nisso daí? Aqui ele chamou o eletrodo de zinco de polaridade negativa e o eletrodo de cobre de polaridade positiva, tá? Isso aí ocorre em pilhas, porque em eletrólise os sinais vão ser invertidos. Por que essa inversão? Mas eu prefiro chamar esse cara aqui de ânodo e eu prefiro chamar esse cara daqui de cátodo. Tá, mas aí vem a confusão. Em pilhas, o que era ânodo passa a ser cátodo. Quer dizer, em eletrólise, o que era ânodo em pilhas passa a ser cátodo. E o que era cátodo em pilhas passa a ser ânodo. Isso não pode gerar confusão? Na hora de uma prova, de uma avaliação, aí vai lá na UFES, vai fazer o mestrado, ó, sempre cai uma questão de pilha na prova de mestrado da UFES e quase todo mundo erra questão simples de pilha. O que está acontecendo? Por que ocorre dos químicos errarem uma questão de pilha de Daniel na prova da UFES? Por que acontece isso? Nervosismo? Não sei. Mas isso aqui não poderia gerar uma confusão? Em pilha, esse cara aqui vai ser o ânodo, enquanto esse outro vai ser o cátodo. E em eletrólise, esse aqui vai passar a ser o ânodo e o do lado direito vai passar a ser o cátodo. Como gravar isso de uma vez por todas para nunca mais errar? E aí, existe alguma forma fácil de se gravar isso daí? O que vocês acham? Enquanto vocês respondem, eu vou ver aqui no Zap se tem alguém entrando aqui no grupo que não conseguiu entrar. Em princípio, não. E aí? Como fazer para nunca mais esquecer isso se vocês não errarem uma questão da prova da UFES? Professor, é só lembrar o que o cátodo faz, se ele reduz, oxida, e o ânodo faz. Se eu não me engano, tem até uma musiquinha que a gente usa na licenciatura para identificar. Eu lembro que o professor Ernesto, quando eu estava no técnico, ele falava CRAU, cátodo reduz ânodo oxida, e eu nunca esqueci isso. CRAU, isso mesmo. Não, olha só, tem uma forma mais fácil de vocês gravarem isso e nunca mais esquecerem, tá? Sempre, tanto em pilha quanto em eletrólise, tá? O cátodo, olha só, atrai cátions.
E o ânodo atrai ânions. Nunca mais vocês vão errar. Cátodo atrai cátions, ânodo atrai ânions. Acabou. Nunca mais vocês vão errar. Então, o cátodo, olha só, como que ocorre a reação na pilha de Daniel, que é a mais simples de todas, tá? O zinco não é o elemento mais reativo? Sim. Se ele é o elemento mais reativo, ou seja, com maior potencial de oxidação, ele vai se oxidar. Ele se oxidando, ele vai fornecer elétrons para o meio. Se ele vai fornecer elétrons para o meio, o que vai acontecer? A placa metálica vai ficar carente de elétrons, concordam? A placa metálica vai ficar carente de elétrons e vai ser atacada por quem? Pelos íons sulfato. Então, os íons sulfato vão atacar a placa de zinco. Correto? Então, olha só, o zinco vai querer fornecer os elétrons. Essas bolinhas aqui, eu acho que ele está representando os elétrons, tá? Vou botar até um Ezinho aqui. E os elétrons, eles vão sempre caminhar do polo negativo para o polo positivo, tá? É o caminho de propagação, o sentido de propagação dos elétrons. Eles vão caminhar sempre do negativo para o positivo, tá? Aí, tem gente que costuma até brincar, tá? Se eu tenho, sei lá, vamos supor que alguém esteja num campo plano, tá? Num plano, e aí a gente tem uma nuvem supercarregada passando por cima, né? Então, dia de tempestade, dia de raio, e aí a pessoa fala, não passa nesse campo plano não, que você vai ser o ponto mais alto e o raio vai cair na sua cabeça e vai te torrar. Tá correto falar dessa forma, que o raio vai cair na sua cabeça? Na realidade, o raio não vai cair na cabeça da pessoa que estiver passando aqui. A pessoa vai tacar o raio em direção à nuvem. É estranho isso, né? Mas a cabeça da pessoa, ou se o braço da pessoa estiver levantado, né? Vamos supor que esse cara queira brincar de Thor. Ele pega um martelo aqui, né? Então pegou o martelo de Thor, e aí de repente ele tacou o raio em direção à nuvem, né? Bem, se ele fosse o Thor, ele não ia torrar, né? Mas como ele não é o Thor, ele vai servir de resistência e vai acabar torrando nesse processo daqui. Então, na realidade, que o fenômeno é tão rápido que não dá para observar. Mas, diferente do que pensam, o raio ele vai da Terra para o céu. Porque o negativo ele vai estar concentrado na Terra. E aqui a carência de elétrons vai estar aqui nas nuvens. Nuvens altamente positivas, carregadas positivamente. Então, essa diferença vai gerar o quê? A transmissão do raio da Terra para o céu. Ah, mas eu já vi raio riscando o céu. Isso aí pode ocorrer? Pode. Se você tem uma nuvem altamente positiva, isso aqui pode ocorrer também. E uma nuvem negativa pode ocorrer também, né? Ou nuvens menos positivas do que essa nuvem altamente carregada positivamente.
a transmissão do raio vai lhe dar nessa direção, da nuvem negativa para a nuvem positiva. Mas a corrente elétrica, ela sempre, o sentido de passagem da corrente elétrica é sempre do polo negativo para o polo positivo, nunca o inverso, tá? E aí, quem seria o ânodo? O ânodo é aquele que atrai ânions, que é o caso aqui do zinco. E aí, esses elétrons chegando aqui no eletrodo de cobre, o eletrodo de cobre ele vai ficar negativo. Ele ficando negativo vai atrair quem? Vai atrair os cátions. Daí as semi-reações, né? Na realidade, o zinco se oxida, por quê? Porque esse sulfato reage com o zinco, fazendo com que o zinco vá do estado 0 ao estado 2+. E o cobre, ele é reduzido por quê? Porque esses elétrons que foram transmitidos do zinco, do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre, vão capturar esse cobre 2+, esses elétrons vão ser fornecidos para o cobre 2+, que está em solução, e aí ele vai se depositar como cobre 0, essa plaquinha aqui vai acabar aumentando de tamanho. Ok. E qual seria a função da nossa ponte salina nesse processo daqui? Por que se eu tirar a ponte salina não vai acontecer a reação química? Porque ao se retirar a ponte salina não vai ocorrer reação química? A ponte salina ela seria um dispositivo importante para se manter o equilíbrio químico? Porque é pela ponte salina que vai ocorrer a migração dos íons, né? Dos cátions e dos ânions. Dos cátions e dos ânions? Na realidade, o que acontece? Vamos voltar aqui ao nosso ânodo. Se os elétrons saem do ânodo em direção ao cátodo, tá? Essa placa fica carente de elétrons e o sulfato vai atacar essa placa. Esse lado aqui da pilha, o lado direito da pilha, vai ficar carente de que íons? Dos íons sulfato. Vai ficar carente de íon sulfato. Então, vai gerar o quê? Uma carência. Nossa, peraí. Vai gerar aqui uma carência. Né? Vai gerar uma carência de íon sulfato. E para suprir isso, e do outro lado, enquanto isso, vou ter um excesso de sulfato, né? Porque o cobre 2+ vai para cobre 0. E esse sulfato aqui que está em excesso, ele vai se deslocar para cá. Para suprir a carência de íon sulfato. Então, olha que bacana, tá? A função da ponte salina. Olha que bacana isso, tá? Então, não é todo livro que explica assim bonitinho, mastigadinho, né? Se supõe, né, que a pessoa entenda mais ou menos, mas é isso aqui, é um equilíbrio químico. Então, se o zinco é atacado pelo sulfato, no nosso eletrodo de zinco, né, na região do nosso eletrodo de zinco, vai estar carente de sulfato, enquanto na região do nosso cátodo vai ter um excesso de sulfato.
esse excesso de sulfato, ele vai acabar indo para, né? Ele vai acabar indo para o local que está carente de sulfato, né? Vocês chegaram a comentar na aula, quando a gente falou de osmose, difusão, exatamente. Esse aqui seria o quê? Esse não seria um processo de osmose, mas isso aqui seria um processo de difusão iônica. E esse processo ele é importantíssimo para quê? Também para o funcionamento de uma pilha. Tranquilo? Então, seguindo aqui, tá? Outras formas de se representar a pilha de Daniel. A gente poderia montar uma pilha de Daniel de forma mais simples. Ah, eu não tenho ponte salina. Basta usar uma parede, né? Uma folhinha de papelão colada nas paredes do Becker com cola quente, ela vai ter o mesmo efeito da ponte salina. O que que acontece? Ao se ligar os dois eletrodos, né? No caso aqui, a passagem do elétron vai no sentido do zinco para o cobre, né? E o que que vai acontecer? Por essa região daqui estar carente de íon sulfato e essa com excesso de íon sulfato, para manter o equilíbrio e continuar a reação química, os íons sulfato vão passar por essa parede para poder continuar atacando o quê? A placa metálica de zinco. Tranquilo? Outra forma de se montar facilmente uma pilha de Daniel em casa. Eu pego aqui um becker. Dentro desse becker eu coloco um filtro quebrado. O filtro, né, ele é oco por dentro. É uma outra forma de se montar. Eu tenho aqui um filtro quebrado, vela de filtro, né, quebrada. A vela de filtro tem uma superfície porosa. Do lado aqui de fora da vela, né, eu tenho que botar simultaneamente o mesmo volume, né? É quase que imediato. Aqui eu insiro, por exemplo, solução de sulfato de cobre e aqui solução, ou de outro sal, né? Solução de zinco. E aí aqui dentro eu insiro uma plaquinha de zinco. E aqui do lado de fora uma plaquinha de cobre zero. E aí junto, né, esses dois fios aqui passando por um multímetro para monitorar a voltagem dela. É uma forma bem simples, né, de se construir uma pilha de Daniel em casa. Não precisa ser exatamente com esses componentes aí. Vocês podem procurar aí na... Sulfato de cobre se acha facilmente em lojas de piscina, aquário, assim como sulfato de alumínio. Então, se vocês quiserem montar uma pilha com eletrodos de alumínio e cobre, é muito fácil fazer isso em casa, tá? O alumínio também ele tem um maior potencial de oxidação do que o cobre e funcionaria, não forneceria uma voltagem tão boa quanto a pilha de Daniel, mas vocês conseguiriam monitorar uma certa voltagem, tá? E aí, as reações que ocorrem nos eletrodos, tá? Isso aí é importante também. Então, a gente sabe aqui, né, que no nosso ânodo, que é o que eu vou chamar aqui, ó, no slide seguinte, eu vou ter aqui eu tenho o ânodo, e aqui eu tenho um cátodo, tá? Então, temos as semi-reações, né? No ânodo, eu vou ter o quê? Zinco zero, indo a Zn 2+, mais 2 elétrons.
E no cátodo, eu vou ter o quê? Cobre 2+, pegando esses 2 elétrons e indo a cobre 0. E aí eu tenho a minha reação global. Minha reação global. Que vai ser o quê? Zinco 0 mais Cu2+, dando zinco 2+, mais Cu 0. E a voltagem dessa pilha daí, tá? Aí a gente tem gente que decora, potencial de, sei lá, oxidação menos o de redução, ou redução menos oxidação. Eu nunca decoro isso, é uma outra coisa que pode confundir a gente. O que eu faço para determinar a DDP de uma pilha em que eu tenha, tá? Em que eu tenha a mesma concentração de íon zinco, esse caso aqui, tá? Esse caso aqui é para concentração de zinco 2+, igual concentração de Cu2+. Porque concentrações iônicas diferentes, elas podem gerar DDP diferente. Isso aí a gente vai ver quando a gente utilizar a equação de Nernst. Por enquanto, a gente não vai utilizar a equação de Nernst. Então, para determinar a voltagem dessa pilha, o que eu faço? Primeiro, eu vou lá na minha tabela de potencial padrão e aí eu vejo aqui que o meu potencial padrão de redução do zinco 2 a zinco 0 é menos 0,762. Menos 0,762. Tá? Alguém pode anotar aí para eu... Estou sem outra caneta aqui para gravar. Redução do zinco, menos 0,762. E a do cobre, 2 mais a cobre 0, é 0,339. Tranquilo? Anotaram aí? Alguém anotou? Anotei, professor. Obrigado. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, qual seria o potencial de redução do zinco 2 a zinco 0? Menos 0,762. Então, eu vou botar nessa primeira reação mais 0,762. Porque inverti a reação, ó. E o de redução do cobre é quanto? 0,339. Mais 0,339. Tá? Então, aqui, olha, o que acontece? Então, a DDP dessa pilha, basta somar os dois. Não preciso decorar nenhuma fórmula, né? A DDP vai ser dado pela soma desses dois aí, que eu vou pegar a calculadora. Se eu não me engano, dá em torno de 1,10 volts, né? E essa pilha aí, 1,10 mesmo. 1,10. 1,10, né? Tá. Então, a DDP, né? Que é a soma dessas duas daí, vai dar 1,10 volts. Na verdade, deu 1,110, mas aí... Ah, tá. Então, 101, né? Isso. 1,101 volts. Olha que bacana. Precisei decorar alguma coisa? Não. É a sugestão que eu dou para vocês, gente. Não decorem fórmula de pilha. Isso aí pode confundir. Aí tem gente que fala, mas eu gosto de decorar a fórmula do Castellan. Tudo bem, você decore. Mas se errar e não provas e por aí que você se deparar aí pela frente, aí talvez você se lembre de mim. Porque, gente, isso aqui é muito intuitivo, é muito, muito tranquilo de se lembrar.
Pilha é uma coisa tão simples, claro, que confunde do jeito que é ensinado pelo Castelã, por exemplo, pode confundir. E confundindo, isso aí aumenta as chances de se errar numa prova que caia pilha. Talvez por isso que na UFES eles sempre colocam questão de pilha, porque a maior parte sempre erra, tá? E a energia de Gibbs de uma pilha, tá? A gente sabe que a energia de Gibbs é dado pelo quê? Da fisicoquímica. ΔG igual a ΔH menos T ΔS, né? ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. E da fisicoquímica 1 também, relacionando com equilíbrio, a gente sabe que ΔG é dado por RT ln de K de dissociação. Ou ΔG igual a menos RT ln de K de associação. Tanto faz, só vai inverter o sinal. Mas como ΔG é um trabalho, ele tem que dar unidade de trabalho. A equação que relaciona ΔG com energia elétrica é conhecida por NFE0, tá? Em que o N... Eita, peraí, deixa eu voltar aqui. Em que o N é o número de elétrons globais transportados nessa pilha daqui. O F é a constante de... Aqui é menos, tá? ΔG, não sei se eu tenho como apagar isso daqui. Vou riscar aqui. ΔG é igual a menos NFE0. Em que aqui o N é o número de elétrons. Não sei por que ele está fazendo isso. É o número de elétrons. O F é a constante de Faraday, que vale aproximadamente 96.500 Coulomb. E o nosso E0 vai ser o E0 da pilha, vai ser a DDP da pilha. Então, se eu quero, por exemplo, uma pilha que deu uma DDP positiva, aí pela fórmula aqui do ΔG de uma pilha, o ΔG vai dar negativo. E aí o que a gente vai interpretar com isso? Reação espontânea, né? E numa pilha que a DDP der negativa e vamos ter como consequência o ΔG positivo, reação não espontânea, ou seja, tipo de reação que não ocorre naturalmente, tá? E aí, para a gente finalizar, eu queria que vocês me respondessem aí, né? Desculpa aí pela letra, mas eu fui rápido, que estava quase chegando na hora de dar aula, aí eu escrevi e fotografei mesmo, né? Com base nos potenciais de oxidação das semi-reações abaixo, responda. Quem perde elétrons mais facilmente? Quem recebe elétrons mais facilmente? Qual é o melhor agente oxidante? Qual é o melhor agente redutor? Quem se oxida mais facilmente? Quem se reduz mais facilmente? E aí? É bem rapidinho isso aí. Quem perde elétrons mais facilmente? Pode falar, gente. Quem perde elétrons mais facilmente? Deixa eu ver se alguém está escrevendo. Acho que o bário, né? O bário, né? Sim. O bário ele tem o maior potencial de oxidação, ele vai perder elétrons mais facilmente. Quem recebe elétrons mais facilmente? O chumbo.
o chumbo, tá? Não é à toa que o chumbo ele é utilizado nas baterias de automóvel, né? Então, qual é o melhor agente oxidante? Chumbo? O chumbo vai ser o melhor agente oxidante, né? Qual é o melhor agente redutor? O bário. Quem se oxida mais facilmente? O bário. Quem se reduz mais facilmente? O chumbo, tá? Então, peraí, calma aí. Ah, sim. Não, calma aí, peraí. Ah, sim. Se ele tem o menor potencial de oxidação, se ele tem o menor potencial de oxidação, Ele reduz. Mais facilmente. né? Ele é um redutor mais forte, né? Se eu botar aqui, por exemplo, o bário, dentre todos eles aqui, o bário vai ter um menor potencial de redução, Isso. né? Vai ter um potencial de redução negativo. Assim, todos eles vão ter um potencial de redução negativo. E o que vai ter o maior potencial de redução vai ser o chumbo, né? Menos 0,13, né? Em seguida, o segundo mais baixo, menos 0,44, e o mais baixo de todos, menos 2,90. Então, é isso aí. Basicamente, as respostas aí estão no nosso bário e chumbo, tá? O bário tem o maior potencial de oxidação, fornece mais elétrons, ele vai ser o nosso agente redutor. E o chumbo vai ser o melhor agente oxidante, então seriam essas as respostas aí. Tranquilo? E seguindo aqui, né? Dados as semi-reações, né? Alumínio 0 indo alumínio 3 mais 3 elétrons, com esse potencial de oxidação daí de mais 1,67, e o cobre 0 indo a cobre 2 mais 2 elétrons, e com esse potencial de redução. Calcular DDP de uma pilha com eletrodos de alumínio e cobre. Tentem calcular aí para a gente rapidinho. A DDP dessa pilha daí. Ah, sim, tentem montar também as reações, as semi-reações e a reação global. Enquanto vocês fazem aí, gente, eu esqueci de comentar aí sobre representação simbólica de uma pilha, tá? Eu vou escrever aqui em cima, vou colocar no modo de apresentação de novo, tá? Então, eu esqueci de falar sobre a representação simbólica de uma pilha. Então, vamos pegar aqui, representação. Eita. Não quer funcionar. Espera aí. Não quer escrever. Engraçado. Já terminei, professor. Terminou? Deixa eu desconectar essa caneta aqui e conectar de novo, porque ela parou de escrever.
Colocou, inclusive, as semi-reações e a reação global, Laís? Sim. Beleza, deixa eu ver se volta aqui a escrever. Representação. Minha caneta parou de escrever. Que droga, hein? Escrever isso no mouse vai ter um... Só um minutinho. Deixa eu ver aqui no outro se ele está funcionando. Vamos aqui. Ah, tá. Representação simbólica da pilha de Daniel. Por que que eu vou falar um pouquinho aqui sobre a representação simbólica de uma pilha? Porque o Castellan, ele gosta muito de usar questões com a representação simbólica de uma pilha. Então, a gente sabe, por exemplo, que na pilha de Daniel a gente tem o quê? O zinco, 0, indo a zinco 2+, mais 2 elétrons. E temos o cobre 2+, mais 2 elétrons, indo a cobre 0. E aí, a reação global, zinco 0 mais cobre 2+, dando zinco 2+, mais cobre 0. Então, como que seria a representação simbólica da pilha de Daniel? Que o Castellan gosta muito de usar. Eu teria zinco 0 com uma barrinha indo a zinco 2+, e 2 barrinhas, o nosso cobre 2+, indo a cobre 0. Então, eu tenho aqui, ó, uma barrinha significa, né, o que ocorre na semicélula. Uma barrinha. Enquanto 2 barrinhas é a separação entre as células. Tá? Poderia representar, por exemplo, essas 2 barrinhas quem? A nossa ponte salina. Tá? O Castellan ele gosta muito de usar esse tipo de representação. Zinco 0 barra zinco 2+, barra, barra, cobre 2+, barra, cobre 0. Então, se vocês se depararem com questões em que o Castellan apresenta a pilha, né? Mostre se essa pilha aí, se nessa pilha vai ocorrer uma reação espontânea, tá? Vocês já sabem que a representação vai se dar por zinco 0 indo a zinco 2+, e junto com isso, concomitantemente com isso aí, né, o cobre 2+ indo a cobre 0. Tranquilo? Então, esse tipo de representação daí. Agora, vamos à nossa questão, então. Tá? Vamos à nossa questão aqui. Para resolver essa questão daí, vou abrir aqui o... Eu tenho alumínio 0 indo a alumínio 3. Assim, primeira coisa, tá? Vou escrever aqui embaixo. Vou subir ele um pouquinho. Vou ter aqui o seguinte, ó.
Canetinha parou de escrever. Voltou. Eu vou ter aqui o alumínio, 0, né? Primeira coisa aqui. Eu quero saber quem é que tem o maior potencial de oxidação. O alumínio. O maior potencial de oxidação, ele vai ser o do alumínio. Então, nessa pilha aqui, o meu alumínio, 0, ele vai a alumínio 3 mais 3 elétrons. Está correto. Então, o potencial de oxidação dele, vou escrever simplesmente é 0, vai se manter mais 1,67 volts. E aí, quem é que vai reduzir? O cobre, né? O cobre, ele vai. Então, ele vai cobre 2 mais 2 elétrons, vai a cobre 0. E aqui, o que foi dado nessa questão foi o potencial de redução do cobre. Ô, professor, só que eu acho que tá ao contrário, porque na tabela que o senhor colocou ali no slide, é positivo o potencial de redução do cobre. 0,3. Deixa eu ver aqui. Potencial de redução do cobre. Eita! Então eu botei errado nessa questão daí, né? Sim. O potencial de redução do cobre, na realidade, talvez nessa questão daqui, provavelmente eu quis colocar o quê? Que o potencial de oxidação dele, né? Eu quis colocar que o potencial de oxidação dele é menos 0,34. Aí ficaria certo, né? Até porque a reação ali que tá é de oxidação. Acho que era isso. Sim, sim. Então aqui está errado, gente. Desculpem aí, está errado o sinalzinho aí, escrever rápido, tá? Então, o potencial de redução do cobre, então está certo. Redução em valor, né? Vai ser menos 0,34 volts. Ok. Se o potencial... Não, peraí. Potencial de redução é mais 0,34, né? Uhum. Mais 0,34. Então, beleza. Aproximadamente mais 0,34. E aí... Ok, a gente já sabe que a DDP dessa pilha, né, vai ser a soma dessas duas aí. E vai dar... Deu quanto aí, Laís? 2,01. 2,01. 2,01 volts. E a reação global, como é que vai ficar? Será que deu 2,01 mesmo? Ou será que eu não devia multiplicar por alguma coisa? Até onde eu sei, não multiplica, não. E na entalpia? Ah, sim. Entalpia se multiplica, né? Nest não, ΔG, ΔS. Agora, em pilha, gente, muita gente confunde o seguinte, que para resolver isso daqui é como se fosse um sistema linear. Essa equação aqui vou multiplicar por 2 e essa eu vou multiplicar por 3 para montar a global. Então, basicamente, eu vou ter o quê? 2Al0 dando, né? Vou apagar aqui. Dando 2Al, 3 mais 6 elétrons. Enquanto embaixo eu vou ter 3Cu, 2 mais 6 elétrons, dando 3
Cu zero. Então, na montagem da equação global, posso cortar 6 elétrons com 6 elétrons, e o que eu vou ter? 2Al0 mais 3Cu2+, dando 2Al3+, mais 3Cu0. E esse valor daqui é simplesmente a soma dos dois, tá? Porque a DDP não se multiplica a DDP. O que se multiplica são variáveis termodinâmicas, como ΔH, ΔG, ΔS. No caso da pilha, está correto. Ela vai ser 2,01 volts, tá? Então, só para retificar aqui, esse potencial de redução aqui na apresentação está errado, na realidade é mais 0,34, tá? É mais 0,34, não é menos 0,34, é só isso aí que precisa corrigir. Tranquilo? E a representação dessa pilha daí, ela vai se dar da seguinte forma, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu Al0 indo Al3+, né? Contra barra Cu2+ indo a Cu0, tá? Então, eu teria esse tipo de representação para essa pilha daí. Eu acho que não estaria errado, né, escrever os índices do balanceamento, tá? Mas aqui, né, o Castellan ele gosta de usar a forma resumida, né? Eu tenho, né, calcule a DDP de uma pilha formada, né, representada, né, calcule a DDP de uma pilha representada abaixo, Al0, Al3+, barra, Cu2+, Cu0, tá? Só após a montagem das reações que a gente vai saber como é que vai ficar a nossa reação global. Tranquilo? E aí é isso daí, tá? Eu vou ver se eu separo umas questõezinhas aqui de pilhas para vocês. Eu não tive tempo de separar e deixar posto no máximo amanhã para vocês resolverem em casa, tá? E aí eu queria finalizar a aula de hoje com essa curiosidade aqui, né? Uma curiosidade elétrica. Fala um pouquinho da história, né? Só para fixar o que a gente comentou, dizendo o seguinte: o cientista italiano Galvani observou que uma rã esfolada e recém-morta, que se achava dependurada por um gancho de cobre numa grade de ferro, sofria contrações toda vez que, agitada pelo vento, encostada na grade. O fenômeno se repetia quando a perna da rã era tocada com o bisturi e o gancho de cobre simultaneamente. Galvani não soube explicar o fato e assim atribuiu o acontecimento a uma eletricidade produzida pelo animal. Volta, um outro cientista italiano, discordou, afirmando que a corrente elétrica se explicava pelo contato de dois metais ligados entre si pelo condutor úmido, que era a musculatura da rã. Com base nesse fato, Volta construiu a primeira pilha constituída por placas de cobre e zinco, separadas por rodelas de feltro embebido em água acidulada, como vimos. Para você perceber de maneira bastante simples o surgimento da corrente elétrica produzida pelo contato indireto entre dois metais, basta amassar um limão com as mãos a fim de amolecer sua parte interna
e em seguida introduzir no limão uma lâmina de cobre e outra de zinco, separadas. Agora encoste ao mesmo tempo a ponta da língua nas duas lâminas. O que você sente? Né? Vai sentir uma passagem de uma corrente elétrica expressa em forma de um pequeno choque. Tranquilo? Então é o nosso início aí de pilhas, né? Eu acho que acaba sendo uma revisão barra reforço, porque vocês já viram alguma coisa de pilhas em química geral. Agora, o que não devem ter vistos é um estudo mais aprofundado sobre a equação de Nernst. Daí eu queria deixar uma pequena pergunta para vocês refletirem, tá? Uma pequena pergunta só para vocês refletirem. O que vocês acham que ocorre com uma pilha que está, sei lá, eu tenho uma pilha, estou usando ela no mouse sem fio, e aí descarregou e o mouse não está funcionando mais. O que vai acontecer? Que tipo de fenômeno físico-químico vai ocorrer se eu colocar essa pilha na geladeira, por 24 horas na geladeira, tirá-la e imediatamente colocar no meu mouse e o que vai acontecer? O mouse vai voltar a funcionar? Junto com essa pergunta, eu vou conseguir carregar a minha pilha colocando-a no refrigerador? Ou seria um outro tipo de fenômeno que vai explicar esse tipo de acontecimento? O Tiago, ele ia falar alguma coisa aí. Sim, sim. Quando eu era mais criança, menor, eu fazia isso direto. Colocava a pilha no congelador para funcionar carrinho de controle remoto. Funcionava muito. Eu não sabia por quê. Até hoje, confesso que não entendo direito, não. Mas é uma parada muito interessante, algo muito interessante. Sim, então eu gostaria aí que vocês explicassem fisicoquimicamente isso daí, tá? E aí, né, a gente vai debatendo aí, ou pelo WhatsApp, tá bom? Pode ser pelo WhatsApp, então, tranquilo? E aí vocês tentam, durante o decorrer da semana, responder essa pergunta daí, tá? Tranquilo? Aí são duas perguntas, né? O que vai acontecer com o mouse? Ele volta a funcionar? Segunda pergunta, eu conseguiria carregar essa pilha? A voltagem dessa pilha aumentaria? Né? São duas perguntinhas aí para vocês responderem. Tranquilo? E refletir um pouquinho. Bem, gente, ficou alguma dúvida? Calixto está quietinho hoje. Tudo certo aqui, professor. Tranquilo? Tranquilo, Esther? Beleza? Giovana, tudo bem? Tranquilo? Aham, tranquilo. Alguém sabe responder de imediato essa pergunta ou vocês vão precisar refletir um pouquinho? E aí? Professor, vou refletir porque eu nem sabia que isso era possível, que isso acontecia. Beleza, então. Exatamente, nunca, não tinha ideia disso. Não, mas tranquilo, são coisas, né? Pequenas coisas aí que a gente traz através dos nossos familiares, nossos avós, da nossa infância e tal, e alguns fenômenos ocorrem e até então a gente não sabe explicar. Tá? Então, eu queria que vocês refletissem sobre essa pergunta aí no decorrer da semana e podem mandar zap à vontade aí que eu vou dizendo se é isso mesmo ou não. Tá bom? Então, ficamos por aqui, tá? E um bom restinho de semana para todos. E até a próxima. E qualquer dúvida aí, qualquer colocação, eu estou atento aí no WhatsApp do nosso grupo. Tá bom?
Tchau, professor. Beijo. Tchau, tchau. Um abraço a todos aí. Boa tarde, gente. Vocês querem que eu bote no YouTube a aula? Sim, por favor. Beleza, vou colocar no YouTube então, assim que o Google renderizar. Tá bom, obrigada. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.